Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre sopa. Quem ama sopa faz realmente de todos os jeitos, né? Coloca legumes, carnes, massas tipo capelete e até mesmo leguminosas como a sopa de feijão. Mas será que todas elas impactam o nosso corpo da mesma forma? É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho mais no vídeo de hoje. Muitas sopas que a gente acaba consumindo não são tão boas como parecem. E principalmente para o objetivo do emagrecimento podem não ser tão legais. Então hoje eu vou te contar como fazer da sopa uma preparação mais equilibrada, mais saudável e que vai te ajudar de verdade no processo de emagrecimento. Mas antes disso, eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, aperta o botão aqui embaixo, não perca tempo, a gente tem vários vídeos falando sobre os alimentos, sobre saúde, emagrecimento, tenho certeza que você vai gostar bastante. Não deixe também de ativar o sininho, que assim você é avisado sempre que a gente tem uma novidade por aqui. A sopa é uma forma super simples da gente consumir vários alimentos, né? Coloca tudo ali dentro, fica sempre uma delícia. E claro, também é uma ótima pedida para os dias mais frios. Mas para quem está num objetivo de emagrecimento, o conteúdo ali dessa sopa é de extrema importância e relevância para você chegar no seu objetivo. E a gente vai ter então dois extremos de sopa que é muito comum de a gente ver. Aquelas que são extremamente calóricas, que realmente tem de tudo dentro, tem macarrão, tem gordura, manteiga, creme de leite, enfim, um monte de coisa super calórica. E no outro lado a gente tem aquelas que são baixíssimas em calorias, que é só uma aguinha ali com legumes. E ambas podem ser prejudiciais para o processo do emagrecimento. E eu vou te explicar o porquê. Antes de qualquer coisa, eu quero te falar que a gente precisa cuidar também com o tempero que a gente vai pôr nessa sopa. É muito comum a gente utilizar aqueles temperinhos prontos, aqueles quadradinhos, cubinhos que tem sabor de carne, de frango, enfim. Não é tão interessante assim a gente colocar. Por quê? Eles são ultraprocessados, tem bastante sódio, bastante conservantes, aromatizantes e não são realmente a melhor opção. Nem para o emagrecimento e nem para nossa saúde de modo geral. Então o ideal é sempre a gente optar por temperos mais naturais. Então você pode utilizar ali cebola, alho, cebolinha, salsinha, né, que são os mais básicos, mas também aqueles temperos secos, né? Então manjericão seco, ervas finas, páprica, lemon pepper, enfim, a gente tem tanta opção que esses cubinhos que são industrializados realmente podem ficar de lado. E um ponto muito positivo quando a gente pensa em sopa é que dificilmente vai ter só um vegetal, né? Geralmente a gente acaba misturando vários tipos de vegetais, o que acaba sendo muito interessante quando a gente pensa na variedade de alimentos que a gente está consumindo no nosso dia. Então, principalmente para aquelas pessoas que têm mais dificuldade de consumir um vegetal, às vezes não gosta tanto da consistência, da textura ou até mesmo do sabor, a gente consegue acrescentar isso numa sopa, misturar com outros ingredientes e aí sim a gente vai conseguir colocar esses vegetais de uma forma mais simples no nosso dia a dia. E por que eu digo que a sopa, que tem pouquíssimas calorias, não são tão interessantes assim? Elas não vão te dar saciedade, o que é um ponto super importante quando a gente pensa no emagrecimento. De nada adianta você comer uma sopinha rala ali só com alguns legumes e uma hora depois você tá morrendo de fome e vai comer até as paredes, né? Até os pés das mesas, como a gente fala. Então a gente precisa assim te dar saciedade nessa refeição, seja ela o almoço ou o jantar. Então a gente precisa de um pouquinho mais de sustância nessa sopa. Eu vou te contar o que a gente pode então acrescentar. A gente pode fazer uma sopa para ser ali uma entrada, né? Então, para anteceder ali uma refeição um pouquinho maior, você pode colocar apenas legumes. Então, você vai colocar ali cebola, alho, tomate, o que você quiser refogar. Depois é só você acrescentar os legumes, cobrir com água, pôr os temperinhos, o sal e cozinhar. Você pode comer tanto dessa forma ou bater ali no liquidificador, no processador, para formar um caldinho mais espesso. Mas se não vai ser apenas uma entrada, se vai ser a tua refeição principal, é muito importante que você acrescente uma fonte de proteína junto com essa sopa. Então você pode sim fazer ali só com legumes, mas é importante que você traga essa proteína em conjunto. Então você pode preparar ali um franguinho desfiado, pode colocar um ovo cozido, por exemplo, fazer um patezinho de atum, sempre para acompanhar então essa sopa só de legumes, mas a gente precisa desse equilíbrio com alguma proteína. E aqui tem um ponto muito importante que a gente precisa ficar de olho.
tem que cuidar com o tipo de proteína que você vai acrescentar. A gente pode logo pensar, né, numa linguicinha defumada, bacon, costelinha, presunto, mas realmente não são as melhores opções. Por quê? Porque são embutidos, vão ter bastante sódio, vai ali ter outros tipos de conservantes, aromatizantes e realmente não são as melhores opções. Então isso que eu fui falando, às vezes até mesmo cozinhar sua sopa com músculo, com uma coxa de galinha, né, sem a pele, são opções muito melhores. E dependendo muito do tipo de estratégia que você está seguindo, tem alguns outros alimentos que vai ser ideal você evitar de acrescentar na sua sopa, como é o caso de macarrão, de arroz, de batata, principalmente se você está numa estratégia low carb, que a gente precisa ter um controle melhor da quantidade de carboidratos que você está ingerindo. E aí a gente pode trazer outros tipos de legumes e vegetais para substituir as batatas, né? Por que não? A gente pode trazer a abóbora numa quantidade menor, pode colocar ainda couve-flor, brócolis. O couve-flor, inclusive, se a gente processar ele e fizer tipo de um purezinho, ele vai lembrar ali a textura de uma batata e vai ajudar a engrossar essa tua sopa. Então, são ótimas substituições e que ficam super gostosas também. Mas se esse não é o seu caso, se você não está numa estratégia low carb, nada impede que você acrescente esses tubérculos na sua sopa. A gente falou um pouco das batatas, mas tem ainda o aipim, a batata baroa, a batata doce, né? Então você pode sim acrescentar, não tem problema nenhum. Mas claro que o ideal é que você intercale ali com outros tipos de vegetais, faz um meio a meio ali, para que essa sopa fique bastante rica também em outros vegetais e não só com tubérculos. E como a gente foi falando, o importante é você sempre optar por temperos mais naturais para colocar ali na sua sopa, para que ela assim possa te ajudar no processo de emagrecimento, não faça você reter ainda mais líquidos, né, com aqueles temperos prontos que são cheios de sal. Então, como você pode perceber, a sopa ela é sim uma ótima refeição e você pode consumir no almoço, no jantar. Mas a gente tem que ter um equilíbrio, nem colocar muita gordura, né, encher de muita coisa como creme de leite, manteiga, esses embutidos estilo costelinha, salsicha, porque realmente não vai ficar uma sopa equilibrada, vai ser muito calórica, com muita gordura. Mas a gente também tem que cuidar com aquela sopa que é só de legumes, que não vai te dar saciedade, não vai ser completa nutricionalmente falando. Então a gente precisa achar esse meio termo, colocar sim os legumes, mas trazer também uma fonte de proteína mais magra, como o caso do músculo, do patinho que a gente comentou, para que você consiga sim consumir a sopa numa estratégia que você esteja seguindo, mas que seja sustentável, né? Que você não fique passando fome, querendo comer ali um monte de coisa depois da refeição que você comeu a sopa, porque aí a gente foge um pouquinho do nosso objetivo. E você gosta de consumir sopa na sua rotina? Escreve pra mim aqui qual que é a sua preferida, qual você faz aí na sua casa. Vou adorar saber um pouquinho mais. Não deixe também de curtir o vídeo, porque assim eu sei que eu te ajudei e eu fico super feliz com isso. Eu espero você nos próximos vídeos. Um beijo, tchau, tchau!